Seja bem-vindo a mais um Fala Cinecoff Podcast, que essa semana traz um assunto muito importante para você. Acontece em Foz do Iguaçu um seminário municipal de políticas sobre drogas. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, Luciano Vilela. É um problema, na verdade, é muito complexo. Não é uma particularidade de Foz do Iguaçu, é o Brasil inteiro, para não dizer o mundo inteiro, e que são dados e uma realidade cada vez mais presente na nossa E sociedade, infelizmente mais crescente também. mais crescente, não tenha dúvida. E para falar um pouquinho sobre isso, também sobre o seminário, nós estamos recebendo aqui no nosso podcast a Renata Carvalho, que é coordenadora da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, e também a Sara Luvisotto, que é palestrante desse seminário e especialista em todas essas questões. Antes de mais nada, obrigado pela presença de vocês para trabalhar, enfim, para ilustrar, para desenhar exatamente essa realidade aqui em Foz do Iguaçu e de maneira geral. Obrigado pela Sejam presença. bem-vindas. Boa tarde, muito obrigada, né, pelo convite, por essa oportunidade, né, de a gente poder falar de um tema que é tão importante, tão relevante na nossa sociedade e que geralmente a gente tem a tendência, né, de não querer olhar para isso. E nós precisamos falar disso, né? Então, para nós é assim um momento histórico estar acontecendo o terceiro seminário, é de grande valia e principalmente por termos, né, palestrantes, né, a essa altura, né, no sentido de qualidade técnica, né, que tem muito a somar aí na capacitação dos nossos servidores. Renata, ilustra melhor então esse seminário, quem participa, é voltado para que tipo de público, como é que está funcionando? Então, o primeiro dia nós fizemos mais especificamente para trabalhar com os profissionais, né? Então, o primeiro dia nós liberamos aí os profissionais, e daí não só aqui focado na saúde mental, mas convidamos a rede como um todo. Então, tem profissionais da área da assistência, da educação e também de outros municípios participando. E o segundo dia nós fizemos um momento mais específico para os usuários dos serviços. Aí, tanto adolescente quanto os pais também, os pais e os usuários, em geral, os adultos, né? Tá, e uma dessas palestras foi ministrada pela Sara. Exato. Então conta pra gente, Sara, obrigado pela presença. Até para você trazer a tua experiência, que a gente conversava um pouquinho antes de começar o programa, justamente por essa tua bagagem com essa problemática no Brasil, inclusive com experiências na Cracolândia, enfim, em outros lugares. Conta pra gente um pouquinho mais sobre a tua palestra. Ok. Primeiro, quero agradecer muito o convite, né? Eu soube ontem que a gente iria participar aqui do podcast e fiquei animada em estar aqui hoje para conversar com vocês, porque é muito importante falar sobre a política, né, de redução de danos, falar sobre o uso de substâncias, que é uma questão. Ainda que existem muitos tabus aqui no Brasil e nós, quanto sociedade, temos dificuldade de olhar para isso. Então, fiquei muito contente, né, com o convite. Estou participando, né, dessa formação aqui no município. Foi bem gostoso estar ontem com os profissionais da rede. Foi mais gostoso ainda participar hoje do encontro junto com os usuários. Sara, qual que é a abordagem dessa palestra que você trouxe aqui para Para os usuários, principalmente, né? Exatamente. Uhum. Bem, nós apresentamos, né, para os técnicos, a princípio, o Plano, né, Nacional sobre o Uso de Drogas, que é um documento super importante, que foi lançado pelo CNJ, está disponível já, né, na internet, para quem tiver curiosidade de conhecer. Falamos sobre a política de redução de danos e sobre algumas ferramentas de trabalho, né, no dia a dia com as pessoas que estão em situação de rua, que fazem uso abusivo de substâncias e com as suas famílias. E hoje, com os usuários, foi um encontro muito gostoso. A gente teve mais de 60 participantes. Eles não queriam nem ir embora, queriam ficar lá com a gente o dia todo, né? E foi uma roda de conversa, um bate-papo sobre o que é droga, né? Sobre o uso de substâncias, o quanto que um pode fortalecer o outro, né? Mas é uma troca de histórias também? Uma troca de histórias, uma troca de vivências, pensar juntos em caminhos e em alternativas. E eu fiquei muito feliz, assim, participando desse encontro com eles, porque muitos falaram do quanto que o trabalho do CAPS aqui de Foz do Iguaçu os ajuda e o quanto que eles se sentem amparados. Foz do Iguaçu é uma cidade, gente, que tem uma política avançada em relação, né, ao acompanhamento das pessoas que fazem uso de substâncias, que tem questões de saúde mental. É bem importante a gente dizer isso.
E eu falo isso para vocês com propriedade, né? Eu acabo trabalhando, tendo atuação no Brasil todo, viajando para todo lado, e eu vejo que quantos municípios têm muita dificuldade para implantar, né? Os CAPs, para ter equipes responsáveis, porque esse trabalho não fala só de uma estrutura física, fala de um atendimento humanizado, né? Que são feitos por profissionais competentes e que gostam do que fazem. Isso. Pois é, traz uma realidade assim, porque a gente fala muito em políticas públicas, solução por parte governamental, mas o problema está aí ou o problema está na não visão ou não aceitação da sociedade com essa problemática? Onde é que fica isso tudo? Eu acho que os dois, na verdade, né? A sociedade tem sim uma resistência. Foi falado muito ontem, né, da questão. Resistência, tu fala preconceito Tem muito estigma ainda, resistência até de falar, né? Até, sobre isso. sobre isso. Na verdade, assim, quando fala de usuário de drogas, sempre é pensado na criminalização, né? Sim. Então, tem que prender, tem que, né, tem que tirar do convívio da sociedade. Então, é sempre a forma de que as pessoas, a sociedade como um todo, traz, né? E aí o estigma do vagabundo, né? Preguiçoso, e aí uma série de alguns nomes aí pejorativos. Então, eu penso que precisa sim ser repensado, né, e trabalhado muito isso com a sociedade, mas também é uma questão de políticas públicas, né? Quanto mais que nem, por exemplo, isso que ela trouxe, né? Esse caderno atualizado do Conselho Nacional de Justiça, né, essa resolução aí, ela é fundamental, que vai trabalhar ali a parte da redução de danos. Então, que é a forma da gente trabalhar, hoje é o que mais, a gente pensar assim, no que for mais atualizado, a proposta de trabalho é no formato de redução de danos. Então, e isso também é algo que a gente nem sempre vê na formação, mas quando a gente se depara dentro do equipamento de saúde, vem essa proposta de trabalho. Às vezes os profissionais chegam também não sabendo como lidar com isso, né? E quer trabalhar no formato de abstinência zero. Então, por isso a importância também da gente ter esses momentos de capacitação. Mas temos que ter aliada uma gestão, né, realmente com esse olhar, dando essa abertura, acreditando nessa capacidade técnica, que a gente vai lidar, né, e trabalhar e ofertar esse cuidado humanizado dentro da proposta de redução de danos. Renata, antes a gente conversava até aqui com a Sara, porque Foz do Iguaçu tem uma realidade diferente de muitas cidades. Sim. E eu acredito que hoje um dos desafios de vocês nesse trabalho municipal seja essa questão também da Tríplice Fronteira. Sim. Sim, pelo fácil acesso, né? Principalmente por Exatamente. isso, né? Então, e também pelo valor que fica um custo muito abaixo, né? Então, as pessoas acabam facilitando aí a questão do acesso. Então, sim um diferencial para nós, assim, é um marco muito importante ter tido a abertura do CAPS AD3. Até então, até dezembro de 2025, estava funcionando somente como CAPS AD2, que aí era funcionamento diurno, e agora nós passamos a funcionar 24 horas, onde nós temos ali um espaço de acolhimento, onde o paciente pode ficar até 14 dias acolhido, porque a gente sabe que às vezes tem aquela situação que o paciente, ele da casa dele, da volta dele do CAPS até a casa, em quantos bares ele vai passar, né? Em quantas bocas, né? Então, é importante, às vezes, ele estar esse momento acolhido, para que ele possa trabalhar, a gente tratar ele dentro da parte da desintoxicação e trabalhar com as oficinas, os grupos terapêuticos, né? Esse processo de sensibilização, de a gente, de fato, conseguir acessá-lo, né? Para que ele possa entender a importância desse tratamento. Além disso, nós temos daí a UAA, né? Que também trabalha na proposta de redução de danos, que é a Unidade de Acolhimento Adulto. É uma residência onde os pacientes podem ficar até 6 meses, né, com uma equipe técnica também acompanhando. Então, o paciente passa durante o dia cumprindo as atividades do seu projeto terapêutico singular dentro do CAPS AD3 e aí depois retorna para essa casa. Num dado momento, né, porque ele vai ficar 6 meses, ele pode voltar a trabalhar, né, isso com a equipe ali ajudando, né, até facilitando talvez alguma forma dele conseguir identificar onde estariam essas oportunidades de trabalho. Então, qual é o nosso principal objetivo? Que ele tenha autonomia, né, que ele possa de novo estar sendo protagonista da sua vida. Esse é o nosso principal objetivo. E nós temos também um convênio com a Comunidade Terapêutica Sagrada Família, onde a gente tem ali 40 vagas e o paciente pode ficar até 9 meses nessa residência. Sara, deixa eu te fazer uma pergunta pela experiência que você tem também nesse tipo de atendimento, enfim, e pela bagagem que você tem pelo país. Essa é uma realidade onde a gente está secando gelo, não? Olha que pergunta capciosa, né? Eu acho que muitas vezes a gente fica com essa sensação de estar
enxugando gelo, porque os resultados, eles demoram muito para aparecer. E apesar de existir uma política pública estruturada em relação aos CAPs, em relação à política de redução de danos e a forma, né, do acompanhamento das pessoas que fazem uso de substâncias, essa ainda não é uma realidade que chega em todos os locais, porque nós, quanto sociedade, temos muita dificuldade de olhar para isso, então encontramos resistências. É como se o Né? problema não fosse da Como se o sociedade. problema não fosse meu e eu não quisesse olhar para ele. E existem muitos tabus em relação a isso e criminalização do usuário. E criminalização do usuário pobre. Por exemplo, um menino de uma comunidade que é pego fumando maconha, ele é visto como libertino, vagabundo, nananã. Mas um menino que mora em um bairro nobre, que é pego com baseado, mas ele só tava dando um pega. Não pega. Não é nada demais. Isso aí não é um problema. Então, existe a criminalização que a gente tem que olhar, que atinge as pessoas que são mais pobres, Sim. né? Criminalização do usuário, né? Então, isso é importante olhar. A questão do uso de substâncias é uma questão de saúde pública. Sim. A gente precisa olhar para isso com cuidado, né? E aí também precisamos entender o que é o uso de substância. Gente, qualquer coisa é uma substância psicoativa. O açúcar é uma substância psicoativa. A coca, o café, remédio controlado. E aí pensar, quais são as substâncias que eu uso no meu dia? Eu amo um remédio, por exemplo. Me afogo num café, não é? Só que são substâncias que são lícitas. E tem as substâncias que são ilícitas, né? E aí é claro que a gente tem que pensar sobre isso, né, gente? Porque tudo, óbvio, que em excesso vai fazer mal, né? A gente tem que pensar, porque hoje Foz do Iguaçu, infelizmente, também vive essa realidade, e a gente conversava aqui, tem crianças, Sim. né, conhecem já desde cedo essa realidade, crianças, e não só da classe pobre, como a gente falava aqui, né, das outras classes também. Como que a gente trabalha tudo isso hoje? Porque é preciso de muitas mãos. Muitos setores envolvidos para combater isso, porque isso é uma crescente numa fronteira, principalmente hoje em dia, Sara. Sim, é uma situação que é crescente. O número de usuários cresce a cada dia. Não sei muito quantas pessoas estão em situação de rua aqui em Foz, não sei se você tem esse dado, mas eu sei que o número de pessoas que fazem uso de substâncias aqui é muito grande, E o né? facilitador também. O facilitador, por estar na fronteira e tudo mais, essa não é uma realidade só de Foz do Iguaçu, é uma realidade do Brasil inteiro. Existem novas substâncias surgindo no mercado que são perigosíssimas, né? Quando a pessoa faz o contato, faz o uso. Lá em São Paulo, por exemplo, aqui eu não sei se chegou já, mas uma droga que chama K9, Acho que não. né, que é muito forte, que a pessoa toma e tem, né, enfim, efeitos devastadores. Então, tem essa questão que a gente precisa olhar, mas não é criminalizando o usuário, internando todo mundo à força que eu vou resolver essa questão, porque os grandes traficantes não são presos, né? Exatamente. Nesse ponto de vista, Sara, a questão da internação compulsória, isso é uma alternativa ou é uma coisa que não dá resultado? Ó, eu trabalho, gente, há mais de 18 anos nisso. Desde quando eu estava na faculdade, os meus primeiros estágios, né, já foram, né, nessa linha. Toda vez que eu falo isso, eu me sinto velha. Eu falo, ai meu Deus, tô ficando velha, quase 20 anos. Mas assim, eu vejo também o quanto que as coisas vêm mudando. Eu entendo que a abstinência pode funcionar para algumas pessoas, que a abstinência é quando você para de uma vez e fica sem usar, e o tempo todo você tem que ficar vigilante, é aquela coisa, um dia por vez, hoje eu não usei, o dia por vez. E existem recaídas nesse período, e são recaídas que são devastadoras. Geralmente uma pessoa que está um tempo em abstinência, quando tem uma recaída, ela vai direto para o fundo do poço. Sim. A linha que a gente atua, né, nos CAPs e que eu atuo, né, no meu trabalho, é muito a linha da redução de danos, onde você vai oferecendo dignidade para aquele usuário e pensando com ele em estratégias para ele ir se fortalecendo e ir parando de usar a droga. Isso não é um processo que acontece do dia para a noite. Isso é um processo que acontece aos poucos. Quanto tempo, mais ou menos?
É difícil porque cada indivíduo é único, não dá para prever um tempo específico. Agora, a questão é que nós queremos tudo no agora, né, Gi? Então, eu venho lá, um menino que tá na praça, perto da minha casa, eu quero que ele saia dessa situação agora, porque amanhã eu quero que agora, tem que resolver agora. E essas coisas não se resolvem no agora, elas são construídas aos poucos. Porque cada caso é um caso, cada Cada dano caso é um causado caso. àquela pessoa Sim, também sim. tem consequências, Sim. né? E aí tem três coisas que a gente precisa olhar, que nós chamamos de triângulo, né? Primeiro é o sujeito. Quem que é esse rapaz que faz uso de substância? Qual que é a história de vida dele? O que levou ele até ali, né? Qual é a substância que ele faz uso e qual é o contexto que ele está inserido? Eu preciso trabalhar com essas três coisas para a coisa caminhar. E quando eu falo isso, né, de entender a história de vida, é um trabalho que é delicado, gente. Uma pessoa não chega em uma situação de rua do dia para a noite. E a rua, ela é acolhedora. A rua recebe todo mundo. A rua não exclui ninguém, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam encontrando na rua o que não conseguiram encontrar na sua comunidade, né? Então, são coisas delicadas que a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Vocês trazem para um seminário uma discussão tão importante como essa, já é o terceiro, mas como nós, seres humanos comuns da sociedade, podemos ajudar a combater tudo isso? Como é que fica o nosso papel quanto sociedade? Na verdade, principalmente tratando com respeito, né? Principalmente não com essa questão de não estigmatização, né? Acho que é a principal parte. Então, por exemplo, quando a gente pensa uma pessoa que vai procurar um trabalho, a gente começa, né, identifica... Olhar já de cara feia. Já olha de cara de feia, ou então quando descobre, né? Assim, a maioria dos pacientes nossos no CAPS, eles não gostam que divulgue uma foto, eles não... muitos chegam dizendo, olha, meu chefe não pode nem imaginar que eu tô aqui. Então, às vezes, eles têm medo de participar dos grupos. Servidores, quando vão buscar ajuda, quando é vaga, às vezes eles procuram a gente, tô na fila disso, daquilo, como é que vai ser? E aí, quando fala que é para o CAPS saber, eles não querem que ninguém descubra, não querem que ninguém fique sabendo. E a gente sabe que é pela questão do preconceito, que aí já vai olhar atravessado, né? Então, assim, acho que principalmente é isso. A pessoa, todo mundo quer ser visto dentro da sua dignidade, com respeito, né? Ser visto como um ser humano. E precisa ter a garantia dos seus direitos, né? Precisa fazer valer seus direitos. Então, por exemplo, até quando a gente fala com relação às vagas, quando eu falei que a equipe técnica ajuda nessa mediação, é porque a gente sabe que para encontrar esse trabalho, depois, né, da pessoa ter passado, né, ter feito uso de droga, ou mesmo estando ainda trabalhando ali a parte da redução de danos, a gente sabe que a maioria das portas estarão fechadas. Então, a gente já identifica o assistente social ali da casa, geralmente já tem alguns convênios, até já identifica algumas empresas que aceitam. E assim, é muito triste isso, porque limita muito. A gente trabalha nos CAPs, por exemplo, com oficinas terapêuticas, e assim, a gente tem uma parceria ali com o Foz Fazendo Arte, onde a gente recebe o arte educador, e aí a gente consegue ver a capacidade que essas pessoas têm, né, de canalizar para a arte, né? Então, às vezes, uma dor, uma resistência, um sofrimento, e eles conseguem trazer tantas coisas Porque a gente tem um positivas. preconceito mesmo de olhar, essas pessoas estão na rua, então elas são nulas. Isso, Elas exato. não têm capacidade para Não tem nada. capacidade para nada. Então, a gente já olha limitando o outro, né? E dentro do CAPS, a gente tenta fazer o contrário, identificar qual é a potência dessa pessoa, no que ela é boa, né? Então, e faz parte disso a gente conhecer a história dessa pessoa, porque aí a gente consegue identificar, olha, isso ela deixou de fazer, mas isso ela já brilhava. Então, talvez é por ali o resgate, né? Tu trouxe alguns números aí que eu sei, né? Conta pra gente. Na verdade, assim, eu estava até verificando a nossa última RDQ ali, né, que é o relatório quadrimestral, a gente tem em média, então, quase 2.000 pacientes em atendimento mês dentro do CAPS CD3, né? E esse número cada vez mais tem aumentado. Quase 2.000 mês. Aham. É E é um número atendimento grande, né? muito grande, bastante grande. Mas existe uma rotatividade grande também ou são os mesmos pacientes? Na maioria das vezes são os mesmos, mas a gente tem, principalmente no AD3, a gente tem uma rotatividade grande, sim. Porque os pacientes acabam tendo, sim, as recaídas, às vezes evade do atendimento, mas eles geralmente retornam num prazo bem curto. Porque quem está em tratamento dentro do CAPS, geralmente é quem já está adoecido. Aquela pessoa que faz o uso todos os dias do álcool, por exemplo, né, que trabalhou
dia todo, tá cansado e às vezes não consegue desligar, e para desligar vai lá e faz o uso do álcool, Sim. essa pessoa dificilmente vai procurar para um atendimento, porque eles procuram mais quando estão tendo prejuízos. Então, enquanto a pessoa ainda consegue relaxar com aquela bebida, né, então ela acaba seguindo naquele movimento. Né, até que ela consegue, em algum momento, se dar conta, ou algum familiar, né, para poder, às vezes, direcionar para um atendimento, ou quando ela já está com algum sintoma ali instalado. Mas por isso a importância da família. Então, o grupo que a gente tem com familiares dentro do CAPS, às vezes o paciente não está em atendimento, mas a família está ali dentro. Então, esse grupo a gente divulga no município todo, nas UBSs, ele é um grupo aberto, né, uma roda de conversa mesmo, e a gente sabe que tem muito processo de identificação de pares, né, então, um familiar que às vezes está vivenciando ali uma situação, vem a outra pessoa que está num outro estágio, já venceu aquilo, e ela traz também essa situação toda que ela vivenciou e de como está a pessoa agora, então aquilo lá nutre a outra pessoa de esperança também. Sara, assim, eu até comentei, eu conheci São Paulo, conheci antes, mas a última vez que fui em São Paulo foi em 98, então já tem aí 26, 28 anos. E eu fiquei impressionado na época com o centro de São Paulo, com a Cracolândia. Como é que está a Cracolândia hoje? Gente, tá bem triste o que anda acontecendo em São Paulo ultimamente, né? A Cracolândia enorme, né? E antes ficava, né? A concentração, ela ficava em uma rua próxima ali à Estação da Luz. Então, era o local de maior concentração. Com os governos que assumiram recentemente, com uma grande sana aí pelas imobiliárias, pela venda, né, construção de prédios, vários investimentos, vem uma pressão muito grande para que essas pessoas deixassem de existir. E aí começam a acontecer muitas internações compulsórias, que a pessoa era internada no outro dia, já estava lá de novo, usando mais droga do que ela usava antes, né? Vários programas que existiam, que eram muito bacanas, que trabalhavam, né, muito nessa pegada da redução de danos, deixaram de existir. E hoje em dia a Cracolândia não ocupa só uma rua, ela se espalhou. Então tá pelo centro e em bairros que antes não tinham. E agora tem. Então essa é uma preocupação, porque a gente tenta mascarar o problema, sabe? E empurrar para baixo do tapete. Sim. Porque eu vejo aquela pessoa ali, eu não quero que ela esteja ali, eu quero que ela saia Limpar ela da rua. para onde ela vai, não importa, né? Então isso aconteceu e tá bem difícil assim a situação. E eu vejo o quanto que isso vai acontecendo em outras cidades, né? Há pouco tempo eu fui em um município aqui no Paraná, não vou revelar nomes, mas foi aqui. E aí, né, a secretária da assistência, né, me levou para conhecer a cidade, uma cidade muito bonitinha, assim. Eu falei assim, nossa, não tem pessoas em situação de rua? Ela falou, não, a gente tem um programa aqui no município. Eu falei, qual? Ela falou, a gente coloca eles num carro e leva para outra cidade. Eu falei, Um segredo para limpar, né? Então, só que isso não pode acontecer, né, Precisa, gente? A gente não né? trabalha fazendo isso. Precisa, né? Isso é violar os direitos. Isso é olhar para as pessoas que estão ali como se elas fossem uma mercadoria. Exatamente. Então, eu chego lá, pego as pessoas, coloco no carro e um programa da Secretaria da Assistência da cidade e vou levar para uma cidade maior. Muitas pessoas, gente, que chegam em São Paulo não são de São Paulo, mas elas são levadas para lá por outros municípios. Essa é uma realidade que está acontecendo em Foz do Tá. Iguaçu. Tristeza, né? De chegar Que em Foz do tristeza. Iguaçu. Então, De chegar. Não, assim, de chegar em Foz do Iguaçu. Vocês viram que há pouco tempo atrás, em Florianópolis, né, o prefeito lançou que se não for de lá, chegou, vai embora, Já no mesmo dia. né, no mesmo dia. Porque essa lógica de querer que as pessoas não existam, de querer, não, no nosso município não tem, Mas porque a aí o gente prefeito manda tá para cheio- outro cheio lugar. de processo lá, né? Sim. Sim, né? Então, são coisas que a gente precisa olhar. E a gente, quanto sociedade, a gente não pode achar que isso é bacana, porque isso não é bacana. Eu não estou resolvendo o problema. Uma pessoa que está em situação de rua. Tem uma outra coisa que eu queria falar também. Nem todo mundo que está em situação de rua é usuário de substância, gente. Tem muita gente que mora na rua e que não faz uso de substância, mas a gente olha para a pessoa já com julgamento, Sim. né? Então, só desmistificando. Mas uma pessoa que faz uso de substâncias, né, que faz uso abusivo de substâncias, ela tem uma questão de saúde. Sim. Ela tem que ser cuidada, né? E aí eu querer resolver o problema não é mandar ela para outra cidade, não é querer que ela desapareça, não é achar que uma internação obrigatória vai resolver o problema, porque não vai resolver o problema. A pergunta de milhão. Tem solução? Tem. Com certeza.
Senão a gente não acreditaria mais no ser humano, né? Então, assim, a gente precisa acreditar, assim como nós também temos as nossas fragilidades, né? Faz parte. E identificar, como eu falei, as potências, né? O que essa pessoa tem de boa que ela pode contribuir. Talvez a nossa expectativa, ela não vai ser alcançada, né? E a gente trabalha muito isso com os profissionais dentro dos serviços. Por isso que o trabalho é multiprofissional. Porque a responsabilidade não é a gente salvar aquela pessoa. Então ela vem, ela passa por uma avaliação multiprofissional, é pensado esse projeto terapêutico singular, construído junto com o paciente, ele deve ser reavaliado a qualquer tempo. Então o paciente, de repente, está participando de uma oficina que talvez a gente viu que não está fazendo sentido para ele, precisa sentar, repensar aquele momento, mas a gente precisa criar alternativas, né, para que ela possa novamente trabalhar as singularidades dela, né, se encontrar, se reencontrar e aí construir novas possibilidades, né? Talvez não vai voltar ao que era antes, nem é isso que a gente quer, mas que ela saia disso melhor, tenha um aprendizado e principalmente alguns pacientes eles têm dificuldade às vezes até na alta, que eles ficam com medo, com receio, mas nesse momento da alta a gente trabalhar com eles que é possível, que eles precisam se experimentar também, né? Então, e a porta vai estar sempre aberta. Tanto é que o serviço do CAPES é porta aberta, não precisa vir referenciado de nenhum outro equipamento. A gente já está combinando aqui com a Sara, na próxima vinda dela, com as experiências e aí trazendo um usuário. Eu estava sugerindo que isso. legal. Tem vários aqui que iam adorar Sim, participar. com certeza. E aí a gente traz uma realidade muito mais forte, né? Eu queria, né, só falar sobre isso, gente, assim, né, eu faço muito uma comparação, que a nossa vida é como um cacho de uva. Cada bolinha do cacho representa uma coisa. Então, eu tenho a bolinha da minha família, a bolinha dos meus amigos, a bolinha do esporte que eu gosto de fazer, a bolinha do meu namorado, da minha filha, do meu cachorro, várias bolinhas. Entre essas bolinhas, eu tenho a bolinha da droga. O problema com a bolinha da droga é que ela vai crescendo e vai me fazendo perder as outras bolinhas. Então, eu perco meu emprego, eu perco meus amigos, eu perco minha família. Ela vai fazendo, e até acho que chega um momento que só resta a bolinha da droga. Quando só resta a bolinha da droga, o nosso trabalho é ajudar essa pessoa a recuperar as outras bolinhas que ela perdeu. Eu nunca, gente, falo para uma pessoa, pare de usar droga. Nunca. Não é por aí o meu trabalho com ela. Eu vou construindo com ela o que ela quer. O que você quer recuperar na sua vida? Então, vamos recuperando isso. Com isso, gente, conforme eu vou colocando outras bolinhas nesse cacho, a bolinha da droga vai diminuindo até que ela desaparece. Então, o nosso trabalho é esse, é recuperar bolinhas que se perdem. E olha, quando você perguntou para elas aqui, tem recuperação? As duas responderam sim. Eu acho que aqui nós estamos de frente com duas pessoas que realmente amam o que fazem e elas transformam pessoas numa realidade que é muito difícil. Então, meninas, a gente gostaria muito de agradecer não só a presença hoje de vocês aqui no Fala Cinecoff Podcast, mas o trabalho que vocês realizam em prol da sociedade, em prol de pessoas que muitas vezes são invisíveis. Obrigada. E no mês que vem está marcado. Eu volto. Obrigada, viu? Obrigada. Gente. E o Fala Cinecoff Podcast de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.